Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a esse canal, meu nome é Gedaías Martins. Estamos aqui para falar um pouco sobre Martin Niemöller. No dia 7 de fevereiro de 1938, começou em Berlim o julgamento a portas fechadas do pastor e teólogo protestante Martin Niemöller, acusado de abusar do púlpito e de declarações contra o Estado nazista por Adolf Hitler. Entre uns de seus discursos, ele citou: ter fé significa seguir Jesus. E a quem afirma acreditar em Jesus Cristo, posso perguntar sobre a sua vida e dizer: você acha que ele aprovaria o que você faz hoje? Que com isto você está sendo sucessor de Jesus de Nazaré? Ou seja, ele estava fazendo essa indagação porque ele que no início, do regime, ele foi um dos que votou a favor do regime, mas quando ele percebeu que a ideologia nazista divergia da sua, então ele rompeu com o regime de Adolf Hitler. Então ele continua com a sua indagação dizendo: o que faria Jesus? Esta foi a pergunta básica na vida do pastor Martin Niemöller. E foi esta pergunta que o colocou em conflito com o regime nazista. No início, nada indicava que Niemöller viria a ser um dia o símbolo da resistência protestante. Nascido em 1892, filho de um pastor evangélico de confissão luterana, ele foi educado para a fidelidade ao imperador e o sentimento patriótico alemão. Depois de concluir o ensino médio, ingressou na Marinha como soldado de carreira. Mesmo depois de formar-se em teologia, permaneceu fiel à sua ideologia patriótica e conservadora. Em 1924, votou no NSDAP, o partido de Hitler. Mas após a subida dos nazistas ao poder, em 1933, Niemöller, então, em Berlim, entrou em conflito crescente com o novo regime. A sua criação da igreja foi enganjada, mesmo sendo nacionalista e não estando inteiramente livre de preconceitos antissemitas. Niemöller protestava decididamente contra a aplicação do parágrafo ariano na igreja e a falsificação da doutrina bíblica pelos cristãos alemães de ideologia nazista. Para impedir a segregação de cristãos de origem judaica, criou, no outono de 1933, a Liga Pastoral de Emergência, transformada no ano seguinte na Igreja Enganjada. Esta recusava obediência à direção oficial da Igreja, a qual apoiava o regime nazista. Em 1934, Niemöller acreditava ainda que poderia discutir com os novos donos do poder. Numa recepção na chancelaria em Berlim, ele contestou Hitler, que queria eximir a igreja de toda a responsabilidade pelas questões terrenas do povo alemão. Ele estendeu a mão e eu aproveitei a oportunidade. Segurei na mão fortemente e disse: Senhor chanceler do Reich, o Senhor disse que devemos deixar em suas mãos o povo alemão, mas foi alguém inteiramente diferente que colocou a responsabilidade por nosso povo em nossa consciência. Ele puxou então a mão, dirigindo-se ao próximo, e não disse mais nenhuma palavra. Então, com isso, ele ficou na mira dos nazistas. A partir deste incidente, Niemöller entrou cada vez mais na mira do regime. Observado pela Gestapo, foi proibido de pregar.
o que não aceitou. Em 1935, foi preso pela primeira vez e logo libertado. Martin Noemile já era tido nessa época como o mais importante porta-voz da resistência protestante. Em meados de 1937, ele pregava: em quem como eu, que não viu nada a seu lado no ofício religioso vespertino de anteontem, a não ser 3 jovens policiais da Gestapo. 3 jovens que certamente foram batizados um dia em nome do Senhor Jesus Cristo e que certamente juraram fidelidade ao seu Salvador na cerimônia de Crisma e agora são enviados para armar ciladas à comunidade de Jesus Cristo. Não esquece facilmente ou ultraja a igreja e deseja clamar: Senhor, tende piedade, de forma bem profunda. Em julho de 1937, Noemile foi preso novamente. Após cerca de 7 meses, no dia 7 de fevereiro de 1938, começou então o seu julgamento diante do Segundo Tribunal Especial em Berlim. A acusação argumentava que o pastor teria criticado as medidas do governo nas suas pregações. De maneira ameaçadora, a ordem pública teria feito declarações hostis e provocadoras sobre alguns ministros do Reich, e com isto transgredido o parágrafo do chanceler. A sentença: 7 meses da prisão e 2.000 marcos de multa. Os juízes consideraram a pena cumprida em função do longo tempo de prisão preventiva. Noemile deveria, sim, ter deixado a sala do tribunal como homem livre. Para Hitler, no entanto, a sentença pareceu muito suave. Ele enviou o pastor para um campo de concentração, como seu prisioneiro pessoal. Até o fim da guerra, durante mais de 7 anos, Martin Noemile permaneceu preso. Primeiro no campo de concentração, Martin Noemile foi um dos primeiros a falar abertamente sobre a responsabilidade e a culpa dos alemães pelo Holocausto. Também foi o pioneiro em reconhecer publicamente o próprio antissemitismo durante o período nazista. Nem por isso, seu sermão mais popular e mundialmente conhecido, usado como crítica à indiferença ao sofrimento humano, é associado à sua biografia. Você já deve ter ouvido. Primeiro vieram buscar os comunistas, e eu não disse nada por não ser comunista. Depois vieram buscar os socialistas, e eu não disse nada por não ser socialista, narrou ele. Então vieram buscar os sindicalistas, e eu não disse nada por não ser sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus, e eu não disse nada por não ser judeu. Também vieram buscar os católicos, e eu não disse nada por não ser católico. Então vieram me buscar, e não havia ninguém para me defender, finalizou o pastor. Então é isso, queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um resumo da biografia de Martin Noemile, e hoje completa o ano em que ele foi levado para ser julgado pelo regime nazista de Adolf Hitler. Todo o conteúdo sobre a sua biografia está no meu blog, em que está aí na descrição do vídeo. Eu recomendo que você leia, até para que você conheça melhor a história desse homem, ok? Espero vocês num próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você seja notificado de novas postagens. Compartilhe esse conteúdo se você achou interessante e dê o seu like ou o seu dislike, tá bom? Foi um prazer ter você conosco. Fique com Deus, até o próximo vídeo.